Imagine que uma importante decisão está para ser tomada, uma decisão que vai impactar a vida de todas as pessoas. E para isso se decide ouvir cada um, junta todas as pessoas numa praça, no campo de futebol, em algum lugar onde cada um vai poder manifestar a sua opinião. Cá entre nós isso é praticamente impossível, né? Como é que nós vamos juntar, a exemplo do Brasil, 190 milhões de pessoas em um lugar, e como é que ia ser a logística para ouvir todas elas, qual local caberia todas elas? Vem cá, é praticamente impossível, né? E é por isso que as pessoas, para tomar essa decisão, escolhem alguns representantes que vão se reunir nessa praça ou nesse estádio e vão falar por elas. Pois bem, essa praça, esse estádio, esse local é o Congresso Nacional. Como nem todas as pessoas podem se juntar em um local e dar sua opinião sobre as questões importantes nas suas vidas, sobre essas decisões, elas escolhem pessoas que vão ser seus representantes nesse local para falar e votar e tomar essas decisões conforme os seus interesses. Antes de seguirmos para o vídeo, eu queria te pedir encarecidamente que se inscrevesse no canal, que desse seu gostei. Isso é muito importante para a manutenção do nosso canal, para nos motivar a cada vez mais fazer vídeos assim, que vai agregar valor à sua vida. Muito provavelmente você já deve ter visto esse prédio, seja em filme, série, alguma notícia, seja por conta de alguma coisa boa que foi feito lá ou sobre alguma besteira que algum político fez. Todas essas coisas nos ajudam a criar uma impressão e uma opinião de como funciona o Congresso Nacional. Eu já fui em Brasília umas 3 vezes e todas as vezes meus amigos brincam, olha, lembre de esconder a carteira quando chegar lá. Mas como é? Como é que de fato o Congresso funciona e o que é que os políticos fazem lá? Em primeiro lugar, para entender, você tem que entender como funciona a tripartição de poderes no Brasil. Nosso país tem 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aqui é a sede do Poder Legislativo, poder representado nesse local pelos deputados federais e pelos senadores. As decisões que eles tomam lá e a forma como eles votam tem um impacto direto em nossas vidas. Por isso é tão importante sabermos sobre. Isso vai impactar nossos negócios, nossos estudos e todo o nosso futuro. Por isso é muito importante a gente entender como funciona o Congresso Nacional. Localizado na Praça dos 3 Poderes, que é onde também fica situado as sedes dos poderes executivo e do Poder Judiciário, o Congresso Nacional é o prédio mais alto dos 3 poderes. Isso é feito justamente para representar a essência do Poder Legislativo, que é ser a voz do povo nas discussões. O Congresso ele se divide em 2 partes, Câmara e Senado. Câmara é onde trabalham os deputados federais e Senado onde trabalham os senadores. Eles têm 2 tapetes diferentes. A Câmara dos Deputados tem um tapete verde e o Senado o tapete azul. Quando você estiver andando por lá que passar e o chão não for mais verde, mas for azul, é porque você passou da Câmara para o Senado. A Câmara tem uma concha virada para cima, que representa justamente a vontade de ouvir os anseios da população, enquanto o Senado tem a concha virada para baixo, que é justamente tendo em vista aquele aspecto mais interno e a profundidade das discussões, da técnica, na hora de discutir esses assuntos importantes. Na Câmara, existem 513 deputados federais, cada um com a incumbência de representar os seus estados. Nós só podemos votar em um deputado federal do nosso estado, e aí eles vão para Brasília com o intuito de nos representar. A quantidade de deputados por estado é proporcional ao seu tamanho. O Acre, por exemplo, tem 8 deputados, enquanto São Paulo tem 70 deputados. Lá, as funções deles podem se resumir em 2, muito embora tenha várias outras também que se dá no trâmite de toda casa, mas fiscalizar e legislar. No ato de legislar está a criação de novas leis, está a revogação de leis existentes, as propostas de emenda à Constituição, e no ato de fiscalizar está acompanhar todo o trâmite do dinheiro público, convocar ministros para darem esclarecimentos e também abrir as famosas comissões parlamentares de inquérito, a CPI. Já no Senado acontece um pouco diferente. Enquanto os deputados são escolhidos proporcionalmente ao tamanho dos seus estados, cada estado tem o mesmo número de senadores, ou seja, 3, totalizando o número de 81 senadores que existe hoje no nosso país. Eles são eleitos para um mandato de 8 anos. Assim como nas eleições para deputado, nós também só podemos votar em senadores do nosso estado. Como eu falei, eles são eleitos para um mandato de 8 anos, sendo que a eleição para senador ocorre a cada 4 anos. E aí como é que é isso? É pelo modo de renovação que acontece no Senado Federal. Uma eleição é renovado 1/3 das cadeiras e os outros ficam, e na outra é renovado 2/3 e assim por diante, fazendo com que cada senador tenha um mandato de 8 anos. Os senadores têm uma função parecida com a dos deputados, mas ela funciona basicamente como uma casa revisora. Muitas leis que são aprovadas na Câmara passam pelo Senado.
As funções são parecidas, os senadores também legislam, criam leis, criam propostas de emenda à Constituição, revogam leis existentes e também fiscalizam. Mas por se tratar da Câmara Alta, os senadores recebem mais responsabilidades, como por exemplo, julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade e também o de aprovar ou reprovar indicações do presidente para cargos importantes. Dessa forma, concluímos qual a função dos senadores, dos deputados e como funciona o Congresso Nacional. Agora eu quero falar um pouco sobre isso. Nós sabemos que essa casa é muito demonizada e foi demonizada ao longo dos tempos, de forma que chegou a pessoas dizerem que era para se acabar, que era para destruir, jogar uma bomba lá. Infelizmente, nós temos sim deputados e senadores que não honram a população, mas isso não muda o fato de que essa casa é muito importante para a manutenção da democracia. As funções que se dão e as funções que esses políticos tomam para si são fundamentais para o andamento do nosso país. É importante que na tomada de decisão se escolham bons representantes, como já pude testemunhar que nosso país tem senadores e deputados também comprometidos com o bem-estar do povo brasileiro. É preciso que a discussão ocorra de modo equilibrado, respeitando a democracia. Os bons deputados e os bons senadores não podem pagar pelos maus. O que as pessoas precisam é saber votar. Hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, onde felizmente temos liberdade de realizarmos uma série de atividades e ainda temos que lutarmos por outras mais e por outros direitos que precisamos. Para isso, esse órgão é muito importante. Acabar, demonizá-lo, dizer que ele não é necessário de forma alguma, é totalmente prejudicial para a nossa democracia. Devemos analisar com equilíbrio e ter muito cuidado na hora de votar, pois esse órgão é muito importante, pode garantir muitos direitos para nós, mas também pode nos prejudicar de alguma forma. Então, por isso é importante a discussão equilibrada, mas entendendo sempre a importância de cada um dos poderes e prezando sempre pelos fortalecimentos dessas instituições para a manutenção de uma democracia saudável e por uma vida cada vez melhor para todos.